Bom dia, querida amiga, irmã em Cristo. Bem-vinda a mais um dia de desafio e que nós possamos estar juntas aprendendo aquilo que a palavra de Deus quer nos ensinar. Hoje o nosso tema é sobre propósito. Todos nós temos um propósito e Deus fez o seu marido para um propósito. Ele tem um propósito de vida, ele tem um chamado e Deus o fez para cumprir esse propósito. Ele precisa saber para qual propósito Deus o chamou. Um propósito bem cumprido significa satisfação e felicidade. Você quer que o seu marido seja feliz? Você quer que ele se sinta satisfeito naquilo que ele faz? Então ore para que Deus esteja revelando a ele o propósito para a sua vida. Ore para que ele aprenda a discernir qual é a vontade do coração dele e qual é a vontade de Deus para a sua vida. Quando ele estiver feliz e satisfeito, isso significa que nós também, como esposas, vamos estar felizes. Seu marido tem um propósito e para cumprir esse propósito, Deus deu a ele dons e talentos. Em 1 Coríntios capítulo 7, Deus fala que Deus nos deu diferentes dons e talentos. Então, esses dons e talentos não são para nossa honra e para nossa glória, mas são sim para agradar a Deus e para fazer a vontade dele. É para isso que Deus nos deu dons e talentos, para agradá-lo, para cumprir a sua vontade na nossa vida. Nós, como esposas, podemos interceder a Deus pelo nosso marido e pedir para que Deus revele na vida dele qual é o propósito de Deus na vida dele. E se Deus tem revelado a você que o seu marido não tem cumprido o propósito para qual ele foi chamado, pelo qual ele foi criado, você como esposa pode interceder por ele e pedir para Deus para que ele esteja colocando seu marido num lugar onde ele cumpra o seu propósito, o seu chamado. E aonde ele estiver, ele pode sim cumprir o propósito de Deus. Deus nos chamou para ter uma vida com ele, uma vida plena. E é isso que nós devemos buscar, essa vida plena. Eu e você temos também um propósito. Nós, como esposa, temos o nosso propósito de vida. É independente de qual propósito o nosso marido tenha, nós temos o nosso. Mas Deus, ele é especialista em planos. Deus, ele ama cada um dos seus filhos. Deus, ele mandou seu filho Jesus para morrer numa cruz por amor a mim e a você. E esse já foi o maior plano de resgate da humanidade, o nosso resgate. E é por isso que eu falo que ele é especialista em cumprir os seus planos. Nós temos um plano de vida e Deus vai alinhar o nosso propósito com o propósito do nosso marido. Isso é incrível, é perfeito, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E se o seu marido tem cumprido o propósito de Deus para a vida dele, que bom, graças a Deus. Ore para que Satanás não tenha poder sobre a vida dele e que nem as mentiras que Satanás lance entrem na mente e no coração dele e afaste ele do propósito pelo qual Deus o chamou para cumprir. Assim como Deus é especialista em propósito e em planos, ele também sabe capacitar os seus filhos. Se Deus chamou você para um propósito e o seu marido também, ele vai capacitá-los. Nós somos dependentes da graça e do amor de Deus. E só dependentes dessa graça nós vamos conseguir cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Vamos orar para que o nosso marido descubra qual que é o propósito de Deus para a sua vida. Para que ele se sinta satisfeito e realizado cumprindo esse propósito. Se ele não estiver cumprindo esse propósito, vamos orar para que Deus esteja retirando ele desse local e colocando ele num local elevado, onde ele consiga cumprir esse propósito. E se o seu marido já está cumprindo o propósito de Deus para sua vida, vamos orar também para que Satanás não tenha poder sobre a vida dele e que ele não escute as mentiras de Satanás e nem que a dúvida entre no coração e na mente dele, fazendo ele duvidar da sua capacidade de cumprir o propósito que Deus o chamou para fazer. Que ele creia num poder que é o poder imensurável de Deus. Que ele seja dependente da graça e do amor de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, nesse dia de desafio, nós como esposas queremos orar pelo propósito de vida dos nossos maridos. Nós queremos que ele descubra qual que é o propósito da sua vida.
Nós te pedimos que eles saibam que eles foram criados para um propósito e para um chamado, que o nascimento deles não foi por acaso e nenhum acidente e nenhum erro, mas que o nascimento deles foi planejado por ti e que o Senhor tem um chamado para a vida deles. Eu te peço que o Senhor esteja capacitando os nossos maridos para que ele consiga exercer o seu chamado e ter a plena certeza de que ele está cumprindo o chamado pelo qual o Senhor chamou ele. Que ele não duvide do seu chamado, mas que ele tenha fé em ti. Afaste o desânimo da sua vida. Dê paciência para ele, para esperar uma boa oportunidade. Eu oro para que os desejos do coração dele não entrem em conflito com os desejos do Senhor. Que o meu marido possa te buscar. E eu oro para que o Senhor o guie e que ele consiga ouvir também o que o Senhor falar. Que a mente dele esteja sempre protegida, sem medos e sem dúvidas. Que ele exerça o propósito pelo qual ele foi chamado. E que eu, como esposa, também descubra o meu propósito de vida. E que eu consiga orar por ele, auxiliá-lo e ajudá-lo a cumprir o seu propósito. E eu também consiga cumprir o meu propósito de vida, o chamado que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero, Senhor, ser uma esposa segundo o teu coração. E eu quero ajudar o meu marido a ser um homem segundo o teu coração. E que nós juntos possamos ser uma dupla que consiga cumprir de maneira excelente o teu propósito. Nos dá os teus dons e talentos e nos ajude a desenvolvê-los para a tua honra e para a tua glória. Nós somos dependentes da tua graça e nos ajuda a cumprir, Senhor, a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Você, querida amiga, possa cumprir os propósitos de Deus para a sua vida e que o seu marido também cumpra. E que vocês escutem a voz do Espírito Santo. Não deixem Satanás entrar na mente e no coração de vocês, criando dúvidas e conflitos. Vejo você amanhã, no nosso 10º dia de desafio. Deus te abençoe.